Ministério Público Federal, termo de declaração número 37. No dia 12 de maio de 2017, às 11 horas e 47 minutos, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR MPF 193, de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011 a 2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrasópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do registro geral número 2020025 SSPPR, inscrito no cadastro de pessoa física sobre o número 335 903 119 91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT CEP 78045-020, acompanhado por seu advogado Délio Lince Silva Júnior, inscrito na OAB DF número 16649, no interesse com fundamento na notícia de fato número 10000010999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 37. Pagamento de dívida do grupo político perante Valdir Piran pela empresa de Márcio Aguiar Dias, Guache, em Cominte, que o declarante era vice-governador do estado de Mato Grosso nos anos de 2007 a 2010, na gestão do então governador do estado de Mato Grosso, Blairo Borges Marges, atualmente ministro da Agricultura, que no ano de 2010, Blairo Marges tinha a pretensão de se candidatar ao mandato de senador da República e que, no entanto, em conversa com o declarante, Blairo Marges, deixou claro que somente deixaria o governo para concorrer ao Senado e apoiar o declarante para o cargo de governador do estado de Mato Grosso no ano 2010, se o declarante assumisse as dívidas que o grupo político de Blairo Marges havia contraído em seu governo, que o declarante, nessa conversa com Blairo Marges, concordou em assumir tais dívidas para ter o apoio na campanha de 2010. Que nessa conversa o declarante recorda que Blairo Marges citou ao declarante a necessidade de quitar uma dívida que o grupo político tinha com Valdir Agostinho Piran, tendo ele, Blairo, explicado ao declarante que essa dívida existente perante Valdir Piran estava sendo quitada com os recebimentos de propinas oriundos dos pagamentos de precatórios da construtora Andrade Gutierrez, que, na condição para que Blairo apoiasse a candidatura do declarante ao governo do estado de Mato Grosso no ano 2010, a continuidade por parte do declarante, se eleito, dos pagamentos de forma tempestivas dos precatórios da construtora Andrade Gutierrez, visando assim quitar a dívida do grupo político de Blairo Marges perante Valdir Piran, que naquela época, março de 2010, a dívida era aproximadamente o valor de 40 milhões de reais, que o declarante, ao assumir o governo do estado de Mato Grosso, retomou os pagamentos dos precatórios da Andrade Gutierrez, no intuito de quitar a dívida, que, no entanto, não se recorda que houve, houve uma decisão judicial impedindo tais pagamentos à empresa Andrade Gutierrez, acreditando que tal decisão tenha sido proferida no final do ano de 2012, motivo pelo qual o declarante não conseguiu mais efetuar os pagamentos dos precatórios da Andrade Gutierrez, que, além de não conseguir quitar a dívida com os precatórios da Andrade Gutierrez, o declarante se retorna que os juros cobrados por Valdir Piran eram de 4,5% ao mês, motivo pelo qual a dívida ficava impagável, pois o declarante sempre efetuava pagamentos através dos recebimentos de retornos e montantes devido não
digo que o declarante sempre efetuava pagamentos através dos recebimentos de retornos e o montante devido não baixava, que, em razão de tais motivos, decidiu não pagar mais tal dívida, oportunidade em que tomou conhecimento de que Valdir Piran passou a procurar Blairo Maggi e pressioná-lo para receber tal débito, sendo que, em razão dessas cobranças, Blairo Maggi conversou com o declarante pedindo para quitar o débito com Valdir Piran, e que o declarante, em razão do pedido de Blairo Maggi, voltou atrás da sua decisão de não quitar a dívida perante Valdir Piran e voltou novamente a pagar tal débito, que o declarante reuniu com Valdir Piran e conseguiu uma redução do valor da dívida, fechando em 30 milhões de reais, parcelados em 15 vezes de 2 milhões de reais, que Valdir Piran sabia que esse montante seria pago através de desvios de recursos públicos, tendo o declarante assinado 15 notas promissórias no valor de 2 milhões de reais cada, sendo que a emissão das notas promissórias foram no dia 11 de novembro de 2012, com o início de vencimento no dia 20 de janeiro de 2013 e termo dia 20 de março de 2014, que o declarante esclarece que José Riva, na época dos fatos, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, também assinou as notas promissórias como avalista, que, acertado a forma de pagamento com Valdir Piran, o declarante começou a pagar mensalmente um montante de 2 milhões de reais, motivo pelo qual o pagamento dos valores, as notas promissórias dadas em garantias, eram retiradas com Valdir Piran, sendo que tais retiradas foram executadas por Pedro Nadaf, secretário da Casa Civil, e o próprio declarante, que, com ao passar do tempo, o declarante não conseguiu honrar o combinado com Valdir Piran de 2 milhões de reais mensais, que, diante do atraso, Valdir Piran novamente começou a exercer muita pressão em face do declarante, oportunidade em que o declarante procurou, no ano de 2013, o empresário Márcio Aguiar da Silva, proprietário da construtora Guache, em Cominde, para que ele quitasse 3 parcelas das promissórias assinadas pelo declarante e José Riva, no valor total de 6 milhões de reais. Que o declarante relatou a Márcio Aguiar que sua empresa tinha várias obras em andamento no estado e que precisaria da sua ajuda, que o empresário Márcio Aguiar já ajudava o declarante a cada medição realizada decorrente dos contratos firmados entre a Guache e Cominde e o estado de Mato Grosso, que o declarante alegava a Márcio que tinha restos de campanha a pagar. Foi quando o declarante propôs a Márcio Aguiar que assumisse a dívida de 6 milhões de reais perante Valdir Piran, substituindo essa dívida pelos retornos em relação às obras em andamento, e que o declarante ofereceu a Márcio Aguiar, inclusive, a possibilidade de aditamento do valor dos contratos em andamento, que a assunção da dívida por Márcio Aguiar nada mais foi do que uma antecipação dos retornos que deveriam ser pagos naquela data em diante em relação aos contratos em andamento com o Estado, e que Márcio Aguiar, após relutar no início, assumiu e quitou as 3 parcelas com Valdir Piran, e que o próprio Márcio Aguiar foi quem efetuou os pagamentos diretamente para Valdir Piran, sendo essas notas promissórias apreendidas no cofre da empresa Guache Cominde, na busca e apreensão afetada em uma das fases da Operação Ararat, e que, após a apreensão dessas notas promissórias pela Polícia Federal, o declarante reuniu com Márcio, sendo que nessa conversa resolveram criar um compromisso de compra e venda de uma área que pertencia a Márcio para o declarante, que a simulação de uma compra e venda foi inclusive declarada no imposto de renda, sendo que posteriormente foi feito o distrato, que o declarante esclarece que tal contrato era simulado, referente a uma área localizada no município de Salto do Céu,
pois foi confeccionado para dar aparência de legalidade para as notas promissórias apreendidas pela Polícia Federal, e que, além dos fatos acima expostos, Márcio sempre auxiliava o declarante nos pagamentos das campanhas eleitorais e resto de campanha, e que o declarante acredita que tenha declarado a aquisição no imposto de renda de 2015, referente ao exercício de 2014, bem como tem declarado o distrato no ano de 2016, referente ao exercício de 2015. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 12 horas e 15 minutos do dia 12/5 de 2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR MPF número 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silvalda Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OAB, Distrito Federal, 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, e Adna de Oliveira Almote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo e estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando ao meu direito constitucional ao silêncio.